sou Kate Zunino, diretora global de tecnologia e inovação na Craft, e eu tô aqui no Craft Talks, direto da Intermodal, para a gente falar do Inova. O Inova foi uma iniciativa incrível de inovação que aconteceu na Craft do ano passado e que continua desenrolando, porque na verdade isso é um programa. A gente vai ficar nessa jornada durante muito tempo. Inovar é preciso, transformar é preciso. E como foi que tudo isso aconteceu? Durante 5 meses, a gente investiu em proficiência digital para os nossos crafters. Eles aprenderam sobre inteligência artificial, sobre APIs, sobre dados, sobre workflows, sobre Lean, olharam os seus processos e transformaram esses processos através de 10 protótipos num hackathon incrível que durante 3 dias a gente desenvolveu e criou soluções incríveis para o nosso negócio. E eu estou aqui com 2 pessoas que participaram diretamente dessa jornada, o Gabriel Blasi e a Selma Oakley, para eles contarem para a gente como é que foi vivenciar tudo isso. Eu vou começar deixando eles se apresentarem. Gabriel, por favor, se apresente. Obrigado, Kate. Bom, meu nome é Gabriel Blasi, eu sou gestor da exportação aérea, tenho uma equipe de 19 pessoas e já tenho uma longa jornada na Craft de mais de 10 anos. Bem-vindo. Obrigado. Selma? Olá, Kate. Meu nome é Selma Oakley, sou coordenadora de projetos do time do Cargoise e sou novata na Craft. Muito bom. Bom, esses dois formaram um dos times que participou do hackathon. E como é que esses times foram formados? A gente juntou competências que podiam atingir o objetivo do projeto que estava sendo ali desafiado. O Gabriel é o dono da ideia, ele é a pessoa que concebeu, junto com o time dele, o time do aéreo, a ideia de revolucionar um dos processos dos nossos serviços. E a Selma entrou como a pessoa técnica nessa história toda. Mas antes de eu chegar para contar tudo isso que aconteceu no hackathon, eu vou começar perguntando para o Gabriel como é que foi a jornada de proficiência, como é que foi participar dessa jornada de aprendizado e como o conhecimento te empoderou para você ter essa ideia. Me conta como é que foi participar de tudo isso. O Gabriel, ele foi também um dos campeões das gamificações que a gente fez nessa jornada de conhecimento. Foi muito bacana, foi uma experiência inovadora para mim, porque eu nunca tinha participado de nada parecido e no início eu estava um pouco cético, porque é tudo novo para nós, né? Então tive que desaprender muita coisa, né? Entrar com o coração aberto, com a mente aberta, para poder aprender esse monte de coisa nova. E foi muito bacana, porque foram jornadas semanais de muito trabalho e muitas coisas novas. Então não era uma matéria ou informações maçantes, eram informações muito legais que a gente pôde aplicar no dia a dia, né? Então a gente ia aprendendo coisas novas semana a semana e cada semana eu compartilhava com o meu time e também podia aplicar na prática, né? Então foi muito bacana, foi uma jornada muito legal. Toda semana a gente tinha um encontro onde a gente trazia um profissional de mercado para falar de uma nova tecnologia ou de uma habilidade cognitiva que também foi desenvolvida nesse processo, como criatividade, pensamento sistêmico. E além disso a gente tinha um encontro que era o grupo de estudo, onde a gente colocava na prática o que a gente tinha aprendido e entendia como aplicar aquilo dentro da Craft. E para você, Selma, me conta como é que foi essa jornada de aprendizado e que novos aprendizados você adquiriu nesse processo? Eu tenho uma experiência até pessoal. A primeira live do Inova foi meu primeiro dia de trabalho. Verdade. Por coincidência. Acho que eu não acredito em coincidências, então foi o meu primeiro dia de trabalho na Craft, foi o primeiro dia do Inova, então foi o primeiro dia já com aprendizagem, já descobrindo coisas novas, descobrindo novas ferramentas, entendendo da metodologia de projetos. Então foi uma jornada de início dentro da empresa, já com uma aprendizagem de tecnologia, já entrando, sendo imersa no mundo da tecnologia. Bom, Gabriel, me conta o que foi essa ideia, como é que nasceu a ideia, como que você percebeu que tinha um potencial ali, para vocês entenderem. A gente desafiou todos os crafters a trazerem ideias para a gente ter mais produtividade no nosso negócio. Então, as ideias elas tinham que impactar um grande número de pessoas, um processo importante dentro da nossa organização e mostrar um ganho de produtividade real. Me conta como é que foi que nasceu o AutoFill Pro. Bom, então, como eu sou um cara da operação, minha base foi operacional e é operacional, eu gosto de colocar a mão na massa, de realmente fazer as coisas.
E a gente sente muito isso na operação, a gente tem pouca produtividade, né? Então... Até por conta do comércio mesmo, Com né? Que tem certeza. toda uma burocracia, né? Tem uma série de países envolvidos, né? E de intervenientes. E eu acho que é isso, a tecnologia, faz pouco tempo que ela chegou no comércio exterior, né? Então a gente vê que tem coisas que ainda são novas para a gente, né? Que em outras áreas já são muito fortes. E aí, na questão da produtividade, eu tive algumas experiências pessoais que, poxa, eu utilizo um aplicativo de um banco e hoje em dia a gente faz tudo pelo celular. E aí, no banco tinha aquela opção de escanear o QR Code ou ler o código de barras e aí, poxa, toda vez que tu tinha que copiar, né, e colar lá no banco era muito ruim. E aí tem alguns bancos hoje em dia que tu pode só anexar um boleto que ele já lê automaticamente e a gente consegue pagar aquele boleto. Da mesma forma com laboratórios, que tu pode anexar um pedido médico e ele lê, inclusive, pedidos manuais dos médicos, né? Então ele decifra tudo aquilo, joga para dentro da plataforma e a gente consegue escolher os pedidos lá, ou já seleciona de forma automática. E aí, vivenciando isso, eu falei, poxa, por que a gente não pode trazer isso para o nosso negócio? Hoje nós temos muitas pessoas redigitando dados, ou seja, a gente recebe um documento já preenchido, já emitido por algum cliente, alguma empresa, e a gente tem que recolocar todos aqueles dados no nosso sistema. Então é muito manual, a gente perde muito tempo. E aí surgiu a ideia de, poxa, por que a gente não pode utilizar essa tecnologia no nosso negócio e trazer aquelas informações que já estão naquele documento? Então, pensando nisso, surgiu a ideia e aí parecia muito complexa, mas depois com especialistas, com pessoas que realmente entendem do negócio, eles falaram, não, é viável. A Selma teve uma experiência particular que ela já tinha visto isso em outra empresa ou algo parecido, e aí deu um pouco mais de fôlego e eu pensei, poxa, então realmente é possível, né? Então foi muito bacana. É sobre empoderar pessoas, né? Porque você tem uma ideia, você olha para o mundo fora da craft, você tem uma inspiração, você vê uma oportunidade ali, você tem um incômodo, você está vivendo aquela dor, então nada melhor do que você para trazer isso à tona. E aí quando a gente junta com o time de tecnologia, a gente consegue potencializar isso. E o conhecimento, desculpa te interromper, mas o conhecimento que a gente adquiriu também na jornada do Inova fez com que a mente estivesse um pouco mais aberta para poder pensar nessas coisas, né? Então foi mais fácil. É verdade. E Selma, me conta como foi fazer todo esse refinamento final, porque a gente teve ali que entender muito bem daquela ideia, né? Fazer todo um estudo, saber se era viável ou não era, e a gente tinha um monte de incertezas naquele momento ainda, né? Então, como é que foi aquela fase antes da gente ir para o Hackathon? Eu fui motivada pela minha experiência anterior, que eu conhecia já um sistema que mapeava documento e esse documento ele era feito o upload automático dentro do CargoWise, mas quando a gente chegou ali na mesa do Inova, abriu-se um leque de possibilidades e foi uma tecnologia que eu conheci naquele dia, que foi os agentes de inteligência artificial. E ali a gente ampliou as ideias, porque funcionou logo nas primeiras horas. A gente já bateu na mesa emocionado, que estava tudo funcionando. E aí foi preciso, como você disse, um refino final, para a gente entender, alinhar as expectativas, né? Porque a gente já achou ali nas primeiras horas que agora a gente pode tudo. E aí começaram a dar os errinhos no meio do processo. Então a gente teve que fazer um refino final, mapeando quais eram as informações mais importantes, mais relevantes, para a gente começar com aquele MVP, para entregar, né? Porque ali também... Aí a gente aprendeu um pouco que a IA precisa ser treinada para o contexto, né? Exato. E aí a gente teve que fazer esse entendimento ali em poucas horas, a gente tinha que treinar ela o suficiente. Antes da gente entrar nesses 3 dias, eu queria que vocês contassem como que foi a expectativa de chegar nesses dias e de realmente estar embarcado nessa experiência, que foi o que a gente acabou vivenciando. Como que foi para vocês esse momento inicial de chegar lá? Porque eu sei que foi bem difícil ali colocar colocar tudo no mesmo lugar. E como é difícil, às vezes, as empresas elas abrirem esses espaços, né, para a inovação, esse espaço para o pensar, esse espaço para criar. E acho que a gente criou uma consciência coletiva de que era importante fazer isso juntos. Então, para talvez abrir aí um pouco abrir também essa imaginação das empresas, né, abrir esse mundo de possibilidades, como é que foi chegar nesse momento? Foi muito legal, porque a gente tinha uma ideia na cabeça que seria, sei lá, difícil, né, desafiador sim, mas eu acho que tudo aquilo que a gente construiu antes
fez com que a gente conseguisse chegar um pouco mais leve lá, né? A gente, claro, tinha expectativa, porque eram 3 dias, né, de muito trabalho, a gente estava um pouco apreensivo, mas ao mesmo tempo a gente se sentia um pouco leve, porque a gente sabia do que a gente estava falando, tinha pessoas especializadas, vocês trouxeram um time maravilhoso da tecnologia, pô, as pessoas que estavam no nosso grupo são profissionais, assim, excelentes, que entenderam bem o que a gente queria fazer. Então, assim, a expectativa era grande, né? Tinha aquela coisa, mas foi muito bacana, foi legal. Selma, me conta o que foi o Inova para você, o Hackathon, uma pergunta... Susto, né, Kate? Acho que você sabe, posso contar essa parte? Pode contar. Porque eu fui convidada como consultora, eu ia participar como consultora, então eu ia passar pelas mesas, tinham 3 projetos do CargoWise, então eu só estaria ali como consultora, tirando dúvidas se fosse necessário. Cheguei 9 da manhã, me deram uma camisetinha vermelha, agora você é competidora. Eu fiquei mais feliz com Foi, isso. foi um susto. Eu já pedi desculpas pro Gabi no primeiro minuto. Falei, desculpa, você pegou a pior entre os técnicos aqui. Olha só, olha. Eu já fui pedindo desculpas, mas foi transformador. Quando a gente sentou na mesa, realmente os parceiros que trabalharam conosco naquele dia eram fantásticos. Eles entenderam a nossa linguagem e foi mágico, foi legal. Eu falo mágico, né? Mas porque eles tinham muita técnica, eles sabiam muito de tecnologia, só que eles precisavam da nossa tradução. Então, essa foi a parte que arrepia, assim, essa sinergia. Eles precisavam da nossa tradução. Então, não era uma coisa deles saberem mais ou a gente saber mais. Era todo mundo, um precisava do outro. Era um time que precisava. Era, né, um organismo vivo que cada parte é muito importante. Né? A gente, até vou explicar o que é Hackathon, né? Para quem não está acostumado com essa palavra, a gente até na Craft a gente começou chamando de maratona de soluções, hoje a gente já pode falar, né, naturalmente sobre Hackathons, mas Hackathons são jornadas de construção coletiva, que elas podem ser uma competição, mas no caso de um Hackathon corporativo, que foi essa maratona corporativa, nós tínhamos uma missão, só teríamos campeões se todos ganhassem. Então essas mesas que foram formadas, essas 10 mesas que foram formadas, cada uma delas tinha um objetivo diferente, mas só terminaríamos plenos se todos ganhassem. Então a gente começou também a transitar entre mesas técnicos e especialistas, né? Para que todos pudessem chegar ao objetivo final. Eu acho que essa mágica da colaboração, ver a colaboração na prática, e onde crachás não valiam nada ali, né? O que valia realmente era a competência que você entregava para aquela solução. Foram momentos que daí a gente vê como é gostoso quando você consegue construir essa sinergia em time. Né? E me fala qual foi aquele momento que a IA alucinou, que eu lembro que você surtou com a IA alucinando. Gente, IAs alucinam. E o que é uma IA alucinar? Quer dizer que ela deduziu um resultado que não é bem o resultado que a gente estava esperando. Isso acontece porque enquanto a gente está no processo de treinamento, muitas vezes ela pode confundir, por exemplo, um 0 com 8, algo desse tipo, de uma forma bem simples. E a gente tem que treinar ela explicando o que é o 8 e o que é o 0, por exemplo. Então, a nossa IA também alucinou nesse dia. Sim. E para mim foi uma jornada de aprendizado, né? Dizem que tem uma jornada que você vai para o ápice e desce para o declínio. A gente viveu isso em 3 dias. Eu vivi esse declínio porque eu não sabia que a IA alucinava. Então, quando ela começou a funcionar bem, a gente estava muito motivado, muito animado e com mais ideias e querendo incrementar mais coisas e já com ego assim. No primeiro dia fui com ego para casa. Nossa, a minha IA muito maravilhosa. No dia seguinte, ela começou a falhar fortemente e ela nunca mais parecia que voltava a funcionar. E aí bateu um desespero e agora? E resetamos. Foi a hora que a gente teve que abrir mão de todas as ideias que vieram, incrementais. E voltamos, né? E voltamos para o início, falamos, vamos de novo, oi IA, tudo bem? Vamos começar do zero. E ensinamos ela do zero novamente. E o mais gratificante é poder dizer essa frase, né? Ensinamos uma inteligência artificial. Muito bom. Isso é muito legal. Ela eu falo isso para os meus amigos todos. Ela é alimentada pela gente, né? Pela inteligência humana. É sobre isso mesmo. Gabriel, e me conta o que é realmente esse projeto, o que é que vocês entregaram? Bom, na prática, ele na verdade, ele é uma ferramenta que ela lê o documento em PDF, em foto, enfim, ele captura todas as informações relevantes para o nosso
para a coordenação em si, para o nosso sistema, né? E coloca essas informações nos lugares certos dentro do nosso sistema. Então isso faz com que a gente não tenha que colocar caso a caso, campo a campo. Então a gente tem aí um ganho de mais de 50%, né, do tempo que a gente levava para digitar todas aquelas informações e, melhor de tudo, a gente quase zera o risco de colocar uma informação errada no sistema. Então ele traz aquelas informações, ele traz um número de house, ele traz um número de master, ele traz, e o que é mais impressionante, né, que mais nos impressionou, ele traz as dimensões da carga. Então ele lê, nós que ensinamos, é verdade. A gente ensinou que tinha uma regra de como ler as dimensões, então ele traz as dimensões, coloca cada uma delas no campo certo e assim, falando, parece que é surreal. Mas realmente a gente conseguiu fazer o negócio acontecer. Existe, gente. Existe, é verdade. Bom, e a gente tinha também uma meta de produtividade, né? Que a gente agora começa a colocar essa nossa solução em produção e a gente mantém essa meta. Na verdade, a gente já quer duplicar a meta, né, Gabriel? A gente já quer colocar mais documentos, colocar mais modais, quer já dar uma pivotada também nessa solução. E isso é natural, porque a gente vai aprendendo e vai evoluindo junto. Durante essa jornada, a gente também aprendeu muito sobre custo de IA, a gente também aprendeu muito sobre como montar esse modelo. Então, a gente também vai criando robustez no nosso negócio para que a gente possa fazer isso mais bem feito, né? E vai ficando algo como parte do que o TI entrega e o negócio entrega para o nosso cliente. Por isso, eu vou começar a falar da nossa segunda temporada do Inova. A nossa segunda temporada já é a nossa jornada focada em Customer Experience, onde a gente pretende aplicar tudo isso que vocês viram a gente falando aqui, também nas experiências do nosso cliente. A segunda temporada ela já começou, ela começou com o mesmo processo de ideação, né? Um processo aberto, agora trazendo o frescor do mercado para a gente entender um pouco sobre o que é Customer Experience, como as empresas estão trabalhando, o que é uma escuta ativa. E me fala como é que estão as ideias aí pipocando para que a gente consiga criar algo super incrível também. Tem algum spoiler? Ainda não posso falar, mas para todo mundo já. E é legal porque assim, a gente viu o sucesso do primeiro Inova e isso motivou muito mais gente do que o primeiro, do que no início, entendeu? Então isso faz com que as pessoas novas que chegaram agora na empresa, até as mais velhas que estavam um pouco céticos com aquele programa, com esse projeto, que eles agora entrem de cabeça, né? Então é mais gente pensando, mais gente empenhada em construir algo novo, em trazer algo novo para nós, mas as expectativas estão altas, viu? Vai ser... As expectativas estão em dobro. E o Inova, ele teve uma característica que eu acho que a gente tem que ressaltar. O Gabriel, ele era líder de um time, ele é gestor, mas é por acaso, não é? Verdade, é por acaso que ele era líder daquele time. A gente tinha outros times que os líderes foram menores aprendizes, que os líderes foram estagiários, assistentes, analistas. Então, não era sobre você ter um cargo que precisasse te levar para aquele lugar. E essas pessoas brilharam na mesma intensidade, né? Então, essa é a parte, eu acho, mágica de tudo isso também. Junto. E eu queria que você contasse a história do campeonato. Ah, sim, é uma história pessoal, né? Por que aquele dia eu contei, assim, compartilhei com todo mundo, por que me motivou, né, a entrar no Inova, né, na verdade. Então, o Inova, na verdade, eu sou praticante de jiu-jitsu, né, eu pratico há mais de 20 anos, o jiu-jitsu faz parte da minha vida, é minha terapia diária e me faz muito bem. E eu tive enfim, uma lesão, fiz uma cirurgia, fiquei muito tempo fora e bem nessa época foi a época que entrou o Inova, né. E aí aquele vazio, assim, de não estar gastando a minha energia no dia a dia, eu acabei utilizando para adquirir conhecimento. Então foi onde eu realmente me dediquei, me empenhei, participei e foi muito bacana porque abriu minha mente, como eu tinha falado antes, sabe? E foi algo que eu levei para a vida, né? Eu levo para a vida hoje. Então foi transformador de verdade para mim e, claro, aconteceu isso, fez com que me desse um direcionamento, não, vai lá, investe o teu tempo na tua educação, no conhecimento e assim, não me arrependo de nada. Tanto é que o processo esse de recuperação, ele foi muito mais rápido, né? Porque acho que estou ocupando a mente, né? A gente feliz, né? Quando a gente está feliz, é isso que acontece. Né? Então não é só aquilo, né? Aquele dia a dia que já era minha rotina, me fazia feliz, eu descobri que outras coisas me fazem feliz, né? E o aprendizado foi uma delas, né? Maravilhoso. Como o conhecimento é libertador. Né? Exatamente, o conhecimento é libertador. Selma, me conta, como
que você vê o futuro do CargoWise com esse mundo de possibilidades, de integrações, facilitando a utilização do sistema? Porque apesar dele ser um sistema gigantesco, um sistema robusto, ele ainda dependia muito de entradas de dados, né? Dependia muito. E agora a gente tem outras ferramentas para conseguir potencializar esse uso do CargoWise. A gente está numa jornada na Craft de implementação do CargoWise. Então a gente já implementou no aéreo, né? O time do já está usando e a gente está indo para outros produtos. Sim, sim. O CargoWise já tem como objetivo a produtividade, né? Mas eu tenho 9 anos de experiência com o sistema e é a primeira vez que eu vejo o quanto ele pode ser mais do que ele já é. Ele já é um sistema muito robusto, um dos maiores do mercado e que já atinge em produtividade as maiores multinacionais do mercado. Só que na Craft a gente tem mais autonomia para transformar o que já é bom em melhor ainda. Então é isso que eu tenho visto, é isso que a gente tem feito nos nossos projetos. Então, integrações com os órgãos aduaneiros, integrações com transportadora, agora essa integração documental, então o documento chega por e-mail, já entra no CargoWise sem precisar de uma digitalização humana. Então tem várias ferramentas que a gente tem desenvolvido dentro do projeto de implementação, que a gente está transformando um sistema que já é bom por natureza, já é o melhor do mercado por natureza, em melhor ainda. Bom, Selma, me conta o que mudou em você depois do Inova. Basicamente tudo, né? Eu tenho muito tempo de comércio exterior, só de intermodal desde 2006, não façam essa conta. Então, eu vinha criança, assim, correndo. E não existe saber tudo em área nenhuma, mas eu já tinha chego num platô do comércio exterior, assim. Eu já fiz aéreo, já fiz marítimo, já fiz rodoviário, já trabalhei fora do país. Então eu já tinha chegado num platô que nada me surpreendia muito no comércio exterior. Era tudo mais do mesmo, todos os anos, greves e parada de caminhão, parada de linha, o cliente te ligando. Então não tinha grandes novidades. Agora, com a tecnologia, parece que eu estou num carro acelerado com teto solar, assim. Então, tudo é muito rápido, a informação é muito rápida e o céu é o limite. Então, agora a gente começou com esse projeto e a gente já fica na cabeça pipocando todos os outros projetos. Lógico, eu não saí 100% do Comex, estamos aqui, mas é muito incrível perceber que dentro da área que eu construí minha carreira, agora posso fazer transformações dentro do mesmo lugar. Me transformou pessoalmente. Agora eu voltei a ser uma criança de 5 anos aprendendo coisas. Incrível. Gabriel, você contou pra gente sobre sua transformação também. Agora eu queria que você dissesse em uma palavra o que foi o Inova pra você. Transformador, porque acho que a forma, e realmente não é falar mais do mesmo, mas a forma de pensar é tudo para nós, né? Então, tu usa no teu dia a dia, na tua vida pessoal, no trabalho. Então, quando tu realmente abre a tua mente, abre o teu coração para receber novos conhecimentos, fica mais fácil, né? Tu absorve mais coisas, tu consegue encontrar soluções, ou tu consegue buscar soluções que às vezes tu nem sabe que precisaria. Então, realmente foi transformador para mim, porque eu acho que esse aprendizado todo novo, né? Porque, poxa, tu acha que, como a Selma falou, tu chega num nível que tu acha que tu já viu tudo, né? Tu tem esse pensamento e quando chega, né? te surpreende, exatamente. Então é algo que transforma, né? Não profissionalmente, mas pessoalmente. Né? Transformação é sobre confiança, é sobre acreditar no processo, né? E a gente está trabalhando na Craft para ser a transformação que a gente quer ver no Comex. Né? Que a gente quer levar para o Comex. Então começa pela gente, não começa de fora. Quando começa de dentro, ela é genuína, autêntica e verdadeira. Muito obrigada por vocês estarem aqui. Obrigada pelo convite. Fantástico a conversa. A gente está encerrando, mas olha, tem muita coisa para a gente contar sobre o Inova e continua acompanhando a gente aqui. Tchau, tchau. Tchau, obrigado. Valeu, obrigado.